ele está na Itália, foi questionado por jornalistas sobre esse assunto. E olha só o que o presidente disse. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que não é justo? Eu acabei de até vir falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. Era isso mesmo, Kátia? Ou ele foi sabonetão, né? Não, ele vasilinou. Vocês acham que, por mais que seja a agenda do presidente Lula, ele não está sabendo o que está acontecendo hoje no país? Por mais que tenha sido... E eu achei brilhante a descrição que foi o jornalista André Trigueiro que deu para o que se deu na Câmara, né? Foi uma covardia legislativa, né? Que a gente falou aqui, para se esconder, para não... Foi ali, aprovou o regime de urgência. Regime de urgência, ele dá ao projeto que tá sendo colocado em regime de urgência a tramitação célere, sem precisar de grande debate, sem precisar enfrentar polêmicas. Quem discorda que esse é um tema que tem que ser exaustivamente discutido, né? Que todos os representantes, os deputados eleitos para representar as pessoas que são conservadoras, os que foram eleitos para representar o eleitor que é progressista, o que foi eleito para representar ali o eleitor que acha que é a religião que tem que ditar as leis, eles têm que conversar, eles têm que debater, essa é a missão. E abriram mão disso. E aí, por N razões. Lula não sabe? Lula sabe, também sabe que uma das razões dos deputados e do Arthur Lira, que é o maestro dessa situação, abrir mão, é fazer uma saia justa com ele junto aos evangélicos. Mas o país não pode ficar a reboque da posição desgostar ou agradar religiões, tanto faz ser evangélicos, católicos. É para isso que o Estado existe, foi para isso que o Estado foi criado. Voltar a esse momento em que são as religiões, são as crenças individuais, as crenças de grupos, né? As questões sobrenaturais que cada um acredita, que dominam, que ditam as regras da sociedade. Isso aconteceu na Idade Média, no tempo que se queimavam mulheres. O Estado nasceu exatamente para se sair da treva. O nome disso é treva mesmo. Mas a questão não é unanimidade entre parlamentares evangélicos. A Marta separou aí a fala de uma vereadora que olhou pelo menos a questão com sensatez. É isso, Marta? Isso, Apoliana. É a vereadora Ava Santiago. De Goiânia. Isso. Extrema evangélica, extremamente atuante na Sensata, questão. Né? A gente tem a cartela dela aí, tem Alex. Aí. Ela tratou a pauta como uma usurpação dos valores do evangelho, mas tem aí uma fala mais completa dela. Essa bancada evangélica sempre fez política desse jeito, colocando os governos na parede, fazendo chantagem para, às escuras, negociar espaços, negociar emenda secreta. É assim que essa bancada opera, atingindo o auge do cinismo dessa forma de trabalhar, que é usar os corpos destroçados e violados de mulheres vítimas de estupro para fazer o que há de pior nesse modelo de governabilidade. A luz no fim do túnel, hein, Marta? Pois é, Apoliana. Foi que a vereadora quis dizer. Na minha visão, é o que eu, inclusive, comentei aqui ontem, esses parlamentares que estão usando essa pauta, a pauta que interessa a nós mulheres, que fala sobre a nossa vida, como massa de manobra, para barganhar, para conseguir mais espaços. Inclusive, era isso que eu ia completar quando a Kátia falou do presidente Arthur Lira. Ele não está se importando com o que vai acontecer se essa matéria for realmente pautada lá na Câmara. Ele não quer saber se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, ele está pouco se lixando para isso. O que ele quer? Ele quer barganhar também, ele está atrás, está interessado em votos para escolher um sucessor dele na Câmara dos Deputados. Então, ele fez essa negociação com os parlamentares da bancada evangélica e fez com que isso fosse aprovado na verdade, a urgência do projeto. Mas ele está pouco se importando com a vida de quem está envolvido nisso. Então, é isso que a vereadora quis dizer. Ela disse que esse pessoal aí, que a gente... É muito complicado chamar de parlamentar, porque a gente não sabe, na verdade, o que eles estão fazendo.
eles estão utilizando a pauta, diminuindo a pauta que é de interesse público para utilizar ela como massa de manobra para satisfazer interesses políticos deles próprios, para conseguir cargos, para passar, enfim, matérias que interessem a eles e para, claro, mais uma vez, acirrar ainda mais esses ânimos da polarização que a gente vive no país, que já é tão cruel e tão acirrada. Mas o grande assunto, Alessio, é a eleição da mesa diretora, né? Sim, que está em voga, que vai ter agora muita discussão sobre isso, vai ter muita gente em volta também de Arthur Lira, porque apesar de estar saindo, ele ainda tem um poder. Às vezes a gente minimiza ainda a influência de Arthur Lira, mas com um projeto como esse a gente vê a sua importância. E quer perpetuar o poder com o sucessor. Com o seu sucessor, que já deve ser indicado agora nesses próximos dias. A próxima semana já deve também trazer esse debate antes do recesso parlamentar também, que também já está chegando. Então, Apoliana, e voltando nessa questão do tema, hoje pela manhã viralizou um recorte de um deputado dizendo que ele tinha razão porque ele tinha Deus ao lado dele. Nossa. Vale lembrar, pessoal, para todo mundo, caso ainda tenha ficado algum tipo de dúvida, que leis não são baseadas na Bíblia. Elas têm base na Constituição brasileira. Não somos uma teocracia. Não somos uma teocracia. Por favor, vamos colocar os pingos nos is, vamos deixar a sandice fora do parlamento. Inclusive, faço esse apelo para que em 2026 pessoas como essas não voltem para proferir um discurso absurdo como esse. Agora, é bom lembrar, assim, Lula não falou ainda. Sim. Será que ele está esperando, Kátia, para chegar aqui no Brasil, conversar com Arthur Lira, no fim... Você acha que ele vai se posicionar ou vai empurrar esse tema com a barriga aqui antes do nosso giro? O que vocês acham aí rapidamente? Eu acho que agora, o termômetro está colocado, a maioria não quer que essa discussão seja feita assim e ninguém é a favor do aborto, gente. A discussão não é essa. Eu acho que ele vai terminar se posicionando. E aí, Alessio, você acha que Lula, no fim das contas, quando voltar ao Brasil, vai se posicionar? Eu acho que ele vai ficar em cima do muro, Apoliana, até porque o que está em voga agora é, infelizmente, esse voto do público evangélico, como a Marta colocou. Estão fazendo como massa de manobra, como se o evangélico brasileiro ele fosse ali um rebanho que pode ser conduzido para um lado ou para o outro de acordo com a vontade dos principais líderes. Então eu acho que, apesar de se posicionar de forma favorável quando voltar ao Brasil, vai ser de forma muito tímida, de certa forma até ficando em cima do muro. Rebanho de que, Alessio? Não fale. Marta Santos, você acha que Lula vai ficar zerado aí com os evangélicos? Apoliana. Do jeito que tá, vai tentar convencer, fazer um Apoliana, meio de campo? Eu acho que, assim, a gente vem acompanhando o presidente há um tempo e vê que ele realmente está se esforçando para tentar conquistar essa parcela ali do eleitorado, os evangélicos, essa parcela ali mais conservadora. Ele está tentando furar a bolha já há muito tempo e ele nunca teve sucesso, ele nunca teve esse sucesso todo nesse projeto dele. Eu acredito que ele não vá se posicionar de maneira dura, mas a gente tomando como exemplo alguns discursos dele e algumas falas atropeladas que inclusive você mencionou há pouco, ele escorregando ali em várias cascas de bananas, eu acho que uma hora ou outra ele vai deslizar e vai acabar tocando no assunto. E aí pode ser que ele se complique mais uma vez. Então, acho que se for para ele se posicionar, que seja de forma sensata e planejada. Não de qualquer forma como normalmente está acontecendo com diversas pautas importantes. Ele sem planejamento nenhum, sem conversa nenhuma, acaba escorregando uma casca de banana no meio de um discurso improvisado e acaba se complicando por causa disso. Lula já foi o mestre do improviso, mas ultimamente está sendo muito melhor quando ele segue o roteiro. A gente vai então agora para o nosso